boa tarde a todos. Quero agradecer o convite aí do Maurício, colega meu, amigo meu aí de longa data, né? Nos conhecemos aí há muito tempo. Agradecer aí ao Jornal da Orla por essa oportunidade de poder estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento. E, como eu sempre gosto de abrir qualquer webinar, qualquer palestra, qualquer aula, qualquer treinamento que eu digo, obviamente, o que eu vou compartilhar com vocês aqui não vai esgotar o assunto. Obviamente, a ideia não é esgotar qualquer tipo de assunto relacionado à liderança exponencial e autoconhecimento. É muito mais compartilhar, trazer uma ótica em relação àquilo que eu tenho observado, seja nos meus processos de consultoria, seja nos meus processos de treinamento. A Midas, eu criei a Midas, a consultoria, dentro de um propósito. A gente acredita que todo o processo de engajamento, de transformação, ela começa no indivíduo para fora. E ainda mais quando a gente toca num tema que é liderança. O nosso manifesto, ele relata o quanto a gente já acredita que as pessoas elas já têm a questão da liderança dentro delas. Elas precisam de uma ajuda para despertar esse processo do líder que nós já temos internamente, para poder expressar o nosso propósito, para poder expressar a transformação que a gente gostaria de ver para fazer um mundo melhor. Então, começando o nosso webinar, o nosso bate-papo, o nosso tema é liderança. E aqui eu queria compartilhar uma perspectiva quando a gente fala de liderança. Liderança, ela, em grande medida, ela é uma função do contexto onde ela é exercida. Por quê? Se a gente entender, toda e qualquer empresa, quando ela começa a olhar, a primeira coisa que ela olha é o contexto, o mercado, onde está a concorrência, onde ela está operando, onde ela vende os serviços e produtos dela. Esse contexto, ele é regulado, ele é regulamentado, podem ter novos entrantes, eles podem ter os seguidores, existe um contexto de mercado. Esse contexto de mercado faz com que as empresas desenhem as suas estratégias e, obviamente, ela precisa ter quem aterrize essa estratégia no chão. Ela faça essa estratégia acontecer, e isso acontece por meio da liderança. Liderança é essa que é desempenhada por pessoas. Então, todo o processo de desenvolvimento de liderança, ele acontece a partir do contexto. Se você observar, quem trabalha com desenvolvimento, ou está num processo de desenvolvimento de líderes, está dentro de uma organização, percebe que quando muda o contexto, os processos de treinamento também mudam, as temáticas de treinamento também mudam. E, obviamente, se mudou o contexto, a empresa muda, influencia a cultura organizacional, que também é influenciada pelo comportamento dos seus líderes. Uma cultura organizacional, ela é criada, instituída, ela é modificada a partir do comportamento dos seus líderes. Uma vez que essa estratégia está desenhada, a partir desse contexto, é importante a gente entender que qualquer planejamento organizacional, ele acontece sempre em 3 grandes níveis, né? Um planejamento estratégico, tático e operacional. Em geral, a gente fala hoje em dia num planejamento estratégico que leva aí de 2 a 3 anos no máximo, com revisões anuais ou semestrais, dependendo do negócio da empresa. Obviamente, essa estratégia ela precisa aterrissar numa linha de ações, num plano de ação e, obviamente, depois desdobrado em atividades que são executadas pelos colaboradores. Todo esse processo tem por medida, tem por competência ser exercido pela liderança. E aqui eu estou fazendo uma distinção, tá? Apenas semântica, entre gestor e líder. Se a gente entender que o gestor ele é o dono da lojinha, tá certo? Então ele vai olhar todos os processos operacionais, todos os indicadores, todos os cronogramas, ele vai olhar o dia a dia da área. Então vamos dar esse nome de gestor. E líder, a gente está falando todo aquele papel desempenhado no sentido de desenvolvimento, de inspiração, de transformação, de preservação da cultura, dos valores de uma organização. Obviamente, esses 2 papéis eles se misturam, eles ficam intercambiando ao longo da atividade desse líder, né? Então, se esse é um contexto onde a liderança se desenvolve, eu queria compartilhar com vocês uma visão de qual é o contexto que a gente vive hoje.
para a gente poder voltar a falar daquele tema que é liderança. O contexto que a gente vive hoje é muito claramente, quem nunca ouviu falar do que a gente chama de contexto VUCA, mundo VUCA, né? Literalmente está vivenciando isso desde que a gente entrou no processo aí da pandemia. O VUCA é a abreviação de algumas palavras em inglês. A primeira delas é volatilidade, que significa dizer que as mudanças ocorrem muito frequentemente e de um extremo a outro. Quanto mais volátil, mais é a variação. Então, se a gente olhar o que acontece hoje na sociedade, como que a nossa sociedade, como os modelos de negócio, como as relações, elas estão sendo oscilando cada vez mais e de extremos a outro. Nós acordamos num dia trabalhando nas nossas empresas, indo para as nossas estações de trabalho, no dia seguinte, todo mundo dentro de casa montando seus home office para poder atender. Outra letra do VUCA é a questão da incerteza. Como o nível de imprevisibilidade aumenta na medida que essa volatilidade se apresenta. Outra variável, desse mundo VUCA que a gente chama, é o nível de complexidade, é a dificuldade que a gente tem de conectar pontos para fazer diagnósticos e entender que pontos que antes não estavam interconectados para gerar uma causa raiz, gerar uma determinada consequência, hoje elas se interconectam. E, obviamente, a questão da ambiguidade, onde a gente começa a observar que a gente, dado esse nível de incerteza, a gente não tem uma única alternativa para poder seguir nos caminhos e atingir as nossas metas, os nossos objetivos estratégicos. Esse mundo VUCA, ele requisita de toda a liderança determinadas características, né? Os principais princípios, né, como colaboração, transparência, o compartilhamento e, principalmente, quando a gente fala do tema de liderança, empoderamento e protagonismo. Quando a gente fala de empoderamento e protagonismo, agora eu quero retomar o nosso tema de liderança, né? Um ponto que é importante a gente observar quando a gente fala dessa liderança, é interessante a gente entender que essa liderança ela precisa ser questionada, né? Em que sentido? Na pergunta de qual o tipo de liderança que a gente precisa para o mundo exponencial. E para falar de mundo exponencial, eu quero trazer aqui uma breve descrição para vocês. Quando a gente fala de mundo exponencial, a gente está falando do mundo, obviamente, que não é linear. O linear, ele diz assim, para eu ter determinado retorno de alguma coisa, eu preciso ter mais de outra coisa. Na organização exponencial, isso não é verdade. Se a gente olhar as empresas que operam no mundo digital, não necessariamente a capacidade instalada dela aumenta na medida que ela gera recursos, gera faturamento, gera lucro. Porque ela já tem uma capacidade tecnológica instalada que ela aumenta isso de forma exponencial. Esse mundo exponencial, dessa era digital que a gente vive hoje, ele traz alguns aprendizados para a gente, né? Ele requisita também que a gente aprenda a fazer mais com menos, fazer mais rápido com mais eficiência, que a gente tenha inovação com qualidade, que o processo de melhoria contínua seja incremental. Para que isso seja incremental, a forma como a gente enxerga um negócio, a forma como a gente enxerga o mundo precisa mudar. É o que a gente chama do famoso mindset ágil, a forma como a gente faz esses processos, como a gente executa esses processos. Esse processo de mindset ágil, ele traz um aprendizado para a gente, que é a gente aprender a errar rápido e errar barato. E aqui o errar, eu quero fazer uma distinção, quando a gente fala de errar, as pessoas têm muito dessa... da dor do erro, né, de não conseguir lidar com o erro. Esse erro que a gente está falando aqui não é um erro de alguma atividade do cotidiano, a gente está falando de um erro relacionado a um processo de inovação, que notoriamente vai trazer aprendizado. Então, na medida que eu estou errando e eu estou aprendendo, né, a pergunta novamente se faz: que tipo de liderança eu preciso ter para poder lidar com essa questão do mundo exponencial? E aqui eu quero trazer 4 características de quando a gente fala da liderança exponencial. A gente está falando de características de um líder que ele é futurista, humanitário,
tecnólogo e inovador. Não necessariamente essas palavras vão traduzir literalmente o que ela significa, mas quando a gente fala de um líder exponencial com característica futurista, a gente está falando de um líder que ele consegue ver o quadro grande, ele consegue olhar o mundo de maneira estratégica, ele começa a olhar quais são as tendências, ele faz ponte para conectar parceiros. É aqui, nesse momento, em que ele começa a moldar o futuro, ele começa a moldar a história que vai ser vivenciada. Quando a gente fala de um líder humanitário, a gente está falando que ele consegue mapear sistemas, grupos, relacionamentos. Ele trabalha num processo para poder catalisar o nível de impacto do negócio por meio das pessoas. Ele vai além das barreiras existentes. A questão da limitação, ela é rompida porque ele promove a diversidade de ideais e não somente de ideias. Quando a gente fala de um líder exponencial com características de tecnólogo, a gente está falando que ele entende toda essa parte de tecnologia, dessa curva exponencial. Ele consegue lidar com o processo de ambiguidade e incerteza e sustentar esse paradoxo enquanto ele está vivenciando o negócio, enquanto ele está desenhando a estratégia. E ele consegue conectar por possíveis parcerias que antes não seriam possíveis de serem imaginadas. E quando a gente fala desse líder inovador, ele é um líder que está olhando todas as quaisquer possibilidades, independente se elas estão conectadas com o teu negócio ou não, neste momento. Ele é um líder que consegue lidar e se colocar numa posição vulnerável, e não é uma posição de fraqueza, é uma posição vulnerável para que essa posição possa abrir espaço para que o novo entre. Então, é um líder que está sempre reenquadrando, revendo. Ele tem uma característica que tem uma palavra em inglês que chama-se Dynamic Steering, que é uma capacidade de redirecionar o negócio na medida que o contexto se apresenta. Obviamente que essas características requerem deste líder um nível de desenvolvimento maior. Nível de desenvolvimento esse que vai falar de inteligência emocional, desapego, a busca do autoconhecimento, saber lidar com conflitos, estabelecer vínculos, enfim, uma série de competências que precisam servir de base para que esse líder consiga navegar nesse mundo exponencial. Nesse sentido, existe uma necessidade de um novo papel a ser desempenhado desse mesmo líder com essas características. Quais seriam esses papéis? Ele precisa ser um líder que consegue performar no caos criativo. Ele consegue lidar com a questão da falta de tempo. Ele consegue entender o nível da importância de adaptação pela velocidade das mudanças. O contexto hoje muda muito rápido. Ele precisa ter um processo de aprendizagem mais rápido do que ele tinha anteriormente. Ele precisa ser mais sagaz nos processos de aprendizagem e implementação. Ele precisa unir o time, as pessoas, os grupos, por um propósito maior. Ele precisa conseguir se colocar em situações de vulnerabilidade essas que eu vou falar daqui a pouquinho. Ele precisa entender a individualidade do grupo. E aí não é a individualidade de cada indivíduo, mas o somatório dessas individualidades que vão culminar na individualidade do grupo, no todo. Ele precisa ir além dele mesmo, ele precisa forçar as fronteiras, as barreiras que ele tem, dos próprios limites pessoais, obviamente se respeitando. E aqui eu não estou falando do ponto de vista de aprendizado tecnológico ou técnico, mas muito mais de um processo de autoconhecimento. Ele precisa entender a rebeldia da inovação. A inovação ela não segue regra. Se a gente olhar o que aconteceu no mercado com a entrada dos aplicativos de táxi, não existia uma legislação antes dos aplicativos. A inovação, aí sim, ela é disruptiva, ela é transformadora. A inovação ela não segue regras. Ela precisa trazer resultados sustentáveis. E aqui eu estou falando, não estou dizendo resultados sustentados. Eu estou falando sustentáveis. Eu estou falando aqui literalmente do triple bottom line, né? Meio ambiente, pessoas e lucro. Então, utilizando todos os conceitos do tema da sustentabilidade, literalmente. Ele precisa saber fazer e promover engajamento digital. Ele precisa ter uma criatividade ousada.
ele precisa ser, e aí tem algo que parece que combina super, mas não é tão utilizado, porque a gente quer ser criativo, mas quer permanecer dentro da nossa zona de conforto, quer permanecer dentro da caixa. Se ele não tiver esse olhar, aquela característica de ir além do líder exponencial, dificilmente ele consegue implementar essa perspectiva de desenvolvimento da criatividade que ele pode vir a trabalhar. O processo de adaptação ao contexto e a forma como ele faz gestão das pessoas, né? A questão de liderança situacional, de gestão por competência, isso tudo é o pacote mínimo que esse novo líder precisa ter. Ele precisa fazer um processo onde o somatório de todas essas gestões que a gente conhece termina num processo de gestão por contexto. Ele precisa se integrar nessa globalização sem perder sua identidade e saber trabalhar com tecnologias adaptativas. Ou seja, todo esse processo que a gente está falando requer deste líder uma mudança de mentalidade. Ele precisa mudar o mindset dele, ele precisa mudar a forma como ele enxerga o mundo. Para ele mudar a forma como ele enxerga o mundo, para ele poder mudar essa mentalidade dele, isso é uma condição sine qua non, uma condição única para que ele possa desenvolver novas competências. E aí, quando a gente fala de competência, a gente está falando de expressar o conhecimento em comportamentos observáveis no dia a dia. Eu quero oferecer uma definição aqui de competências, que é uma que eu utilizo, que competência é a expressão de conhecimentos a serviço de um objetivo ou de um propósito em comportamentos observáveis. Ou seja, eu posso ter um conhecimento, eu posso saber, mas não conseguir trazer isso para o dia a dia, não materializar isso. Se eu não trago isso para o dia a dia, se eu não expresso isso no comportamento, isso ainda não se tornou uma competência. E para que essa mudança de mentalidade aconteça, é importante que aí é onde a gente começa a falar da parte fundamental, é onde entra a nossa programação interna, onde a gente começa a falar de nossas crenças, os nossos valores e os nossos modelos mentais. É em cima desse arcabouço que a gente vai conseguir reprogramar os nossos comportamentos para desenvolver essas novas competências. Se a gente não tem um processo de autoconhecimento desse nosso software interno, onde as linhas de programação dos nossos comportamentos são as nossas crenças, nossos valores ou nossos modelos mentais, a barreira para se transpor ela fica muito grande, é uma tarefa hercúlea poder criar novos comportamentos. Porque a minha visão de mundo, o meu mindset, que é elaborada pelas minhas crenças, os meus valores, os meus modelos mentais, se torna uma barreira intransponível a eu poder criar novos comportamentos. Um exemplo disso é se você tiver que desenvolver uma competência de construção de networking e você tem uma crença de que as pessoas se destacam e as relações acontecem pela entrega de resultados. E que quem faz construção de networking sem ter um motivo está fazendo politicagem, né? Por exemplo, usando politicagem como uma palavra pejorativa. Dificilmente você vai buscar conexão com outro líder, com um par seu de uma outra área, para poder azeitar a relação para que os seus colaboradores trabalhem em conjunto de uma forma mais harmoniosa. Então, esse software interno que é composto por essas 3 linhas de programação, elas precisam ser conhecidas e trabalhadas para que elas não inviabilizem o desenvolvimento de novas competências e que essas competências possam ser expressas em comportamentos observáveis. Aqui eu quero trazer um dado de neurociência para vocês, que diz o seguinte: todo comportamento, antes de ser um comportamento, ele passa por um crivo dentro do nosso software interno de avaliação de emoções e sentimentos e leitura desse contexto. Antes da gente expressar um comportamento, a gente faz uma leitura da realidade, essa leitura da realidade promove uma emoção e o sentimento, aqui eu não estou fazendo muita distinção entre emoção e sentimento, porque não é o nosso caso aqui, e aí a gente se comporta. Se você vai para uma reunião, por exemplo, onde com a sua diretoria, com o pessoal do C-Level para fazer alguma apresentação, e isso já te deixa nervoso, perceba, você lê um contexto, eu vou fazer a apresentação para o diretor, para a presidência, para o board, para o comitê executivo, essa leitura te deixou nervoso.
trouxe uma emoção, um sentimento, que vai impactar provavelmente na forma como você vai se expressar nessa reunião. Então, essa abordagem de entender que as nossas crenças, os nossos valores, os nossos modelos mentais promovem, nos ajudam a entender essa realidade nos traz uma emoção que impacta o nosso comportamento, é onde fecha que é a partir deste comportamento que a gente vai para uma linguagem, a gente se expressa para a realidade. E essa linguagem verbalizada, essa linguagem corporal, essa atitude, é o que a gente chama exatamente do comportamento observável. É aquilo que as pessoas veem quando a gente está numa reunião e volta e meia sofre um sequestro emocional. Quando a gente vira e fala assim, nossa, sai uma fala que você fala, nossa, eu não devia ter falado daquele jeito, onde a gente depois se arrepende, porque esse link entre leitura, sentimento e comportamento acontece muito rapidamente. Então, o processo de autoconhecimento, ele é fundamental para que a gente possa desenvolver aquelas competências que vão suportar as características daquele líder exponencial. Muitos de nós, que não sabemos ou não temos muito tempo de familiaridade com a era digital, talvez a gente fique um pouco mais bloqueado, tenha um pouco mais de dificuldade, tenta, erra, fica constrangido por não saber, e tudo isso impacta na nossa performance. Então, eu queria trazer uma definição para vocês aqui, que subsidia essa percepção em relação ao que eu considero autoconhecimento. Eu estava procurando uma definição e encontrei uma que deriva da terminologia sobre o que é ciência. Se a gente entende a definição de ciência, ciência diz que é o conhecimento atento e aprofundado de algo. É o corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos e formulados metódica e racionalmente. O que a gente está falando, então? Todo o processo de autoconhecimento é uma ciência. Então, tomando toda a liberdade poética aqui, ciência, o autoconhecimento é a ciência de conhecer a si mesmo. E este processo de conhecer a si mesmo, ele nos auxilia em diversas dimensões no âmbito pessoal e no âmbito profissional. Né? É uma ferramenta de autorregulação emocional, reduz e previne estresse, ajuda a gente a ser mais resiliente, melhora a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, a nossa automotivação. Do ponto de vista profissional, permite a gente lidar com conflitos da melhor forma, é uma ferramenta de sustentação em processos de mudança, auxilia a gente a mapear competências que a gente precisa e que os nossos colaboradores precisam, enfim. Ele é um processo, o processo de autoconhecimento, ele nos capacita principalmente a promover a conexão e o processo de empatia. Eu costumo dizer que ninguém reconhece o que não conhece. Ninguém reconhece o que não conhece. O processo de autoconhecimento, ele ajuda a gente a ter repertório para dar o benefício da dúvida, para abrir um espaço interno dentro de nós, para acolher a diferença, a diversidade do outro. Então, se a gente parar para entender que autoconhecimento é estudar a si mesmo, e isso é a arte mais difícil, porque para que a gente possa estudar a si mesmo, a gente precisa se colocar numa posição de vulnerabilidade. E aqui é onde eu queria destacar o que é vulnerabilidade. A gente pode entender vulnerabilidade como toda e qualquer situação onde haverá risco, e aqui eu estou associando risco à incerteza, ou seja, eu não sei o que pode acontecer, eu não sei quais são os efeitos de determinada ação, incerteza. Né? Eu gosto de dar um exemplo, que é assim, se alguém me disser, eu falo, me empresta seus R$100, e eu vou perder os seus R$100, o seu risco é zero. Porque você sabe que eu vou perder os R$100. Se eu pedir, me dê os seus R$100, eu não sei o que vai acontecer, se você vai ganhar ou perder, aqui você tem um nível de incerteza. Então, imagina que você vai fazer aquela apresentação para o board, para o comitê executivo. Você nunca fez. Então, seu mindset, seu modelo mental, o que está pensando, está acontecendo várias coisas do que podem acontecer naquela
naquela reunião? Eu vou ser questionado? Será que eu vou saber responder? Será que vou ter uma boa oratória? Que imagem a diretoria vai ficar de mim? Então, existe uma situação de risco. Risco este, aqui eu quero destacar, a qualquer coisa que esteja dentro do seu rol de valores ou das suas crenças. Então, se a sua imagem é algo que é importante para você, e é para muitos de nós, se a sua imagem estiver em risco, você vai estar numa exposição que a gente diz numa exposição emocional. Se você vai fazer uma apresentação e você considera que a sua vida financeira, o seu sustento financeiro vai estar em jogo, isso vai mexer com o teu emocional, você também vai estar numa situação de exposição emocional. Então, tudo aquilo que nos coloca em risco e nos leva a uma exposição emocional, nos coloca em uma situação de vulnerabilidade. Eu adianto a vocês, e aí por uma experiência pessoal, que não é uma situação agradável, é uma situação muito desconfortável. Entretanto, é na situação de vulnerabilidade que a gente percebe e descobre exatamente quais são os nossos pontos de desenvolvimento. Então, a minha pergunta, diante desse exemplo que eu venho trazendo aqui, é: por que eu estou tão inseguro em fazer essa apresentação para o comitê executivo? Se eu começo a analisar essas questões, eu começo a elencar o que eu devo fazer como plano de ação para poder me desenvolver. Então, diferente do que as pessoas imaginam, quando um líder consegue olhar para as suas vulnerabilidades, quando uma pessoa consegue olhar para as suas vulnerabilidades, ela é o contrário de ser uma pessoa fraca. Ela precisa ter uma boa autoestima, ela precisa ter uma boa autoconfiança de que ela vai conseguir lidar com aquilo, ela precisa ter um bom processo de autorregulação emocional, ela precisa ter resiliência. Então, quem lida com as suas vulnerabilidades, muito diferente do que se imagina, são pessoas fortes e não tem nada de fraco. Muitas vezes as pessoas que são fracas não querem olhar para essas vulnerabilidades porque não sabem como lidar com esses medos, não sabem como lidar com essas incertezas. Então elas dão uma de avestruz, fazem de conta que aquilo nem está ali. Então, não necessariamente quem não lida com a vulnerabilidade é uma pessoa forte, ela, ao contrário, pode ser uma pessoa fraca. Então, quando a gente fala de olhar este processo, de olhar o nosso software para poder trabalhar essas novas competências e comportamentos, é aqui onde isso vai acontecer. Para que eu desenvolva essas novas competências, eu preciso ter um processo de autoconhecimento sólido e bem parrudo, bem forte para isso, que me sustente no meu processo de desenvolver as características desse líder exponencial. Como eu tinha falado, muitos de nós somos apegados. Então, apegados a ideias, apegados a projetos, apegados a cadeiras, a cargos, a situações, a pessoas, o que quer que seja. Quando a gente vai fazer um trabalho de liderança exponencial, as ideias elas estão sempre circulando, os processos estão sempre em alteração. Se a gente olhar algumas das metodologias ágeis, os processos são construídos e desconstruídos, e aqui é nesse processo de construir e desconstruir onde acontece o errar rápido e barato, a gente tira aprendizado, passa para o próximo nível. Erra, aprende rápido, passa para o próximo nível. E é nesse processo onde a liderança exponencial ela precisa ser exercida, onde o líder diz: eu entendo o processo, eu entendo qual é a rebeldia da inovação, eu entendo o que é performar neste caos do processo exponencial. Acontece que essa mudança de comportamento ela não acontece de uma hora para outra. Ela acontece em estágios, tomada de consciência, aceitação, a prática, a mudança de comportamento, até que isso se torna uma competência. Você já nem pensa mais em determinadas coisas para poder ter o comportamento que você precisa ter. Esse processo, ele exige das pessoas que escolhem adentrar ao processo de autoconhecimento e de desenvolvimento uma maturidade emocional. Essa maturidade emocional, ela tem a ver com a capacidade do indivíduo de lidar com contrariedades. Ela tem a ver com a capacidade do indivíduo de lidar com o luto daquilo que ela perdeu, que ficou para trás, daquilo que ficou para o passado, que hoje não serve mais. Então, maturidade emocional
em última análise, é a capacidade que o indivíduo, que o líder tem, de lidar com as contrariedades. Que contrariedades são essas? Do mundo que está mudando lá fora, daquele contexto que nós vimos que está mudando, que está redesenhando aquela estratégia e que está solicitando um novo tipo de liderança. E isso está acontecendo a passos largos, em uma velocidade muito alta. E o mundo que eu conheço, o mundo que nós conhecemos, ele vai estar em constante processo de mudança. Se existe uma coisa que é constante no mundo, é o processo de mudança. E quando a gente fala em desenvolvimento, essa maturidade emocional ela é necessária. Em que sentido? Se a gente entende, né, que para lidar com esse mundo exponencial de aprendizados, que a gente tire o aprendizado desse processo, é interessante que a gente entenda que quando a gente vai falar de desenvolvimento, não adianta falar somente do processo de desenvolvimento técnico-funcional. E aqui, muito rapidamente, eu vou apresentar a vocês um fundamento, que é quando a gente fala de desenvolvimento horizontal e de desenvolvimento vertical. Desenvolvimento horizontal são todas aquelas habilidades que a gente desenvolve técnico-funcionais. Então, por exemplo, se eu estiver falando, eu estou numa área de finanças, eu preciso ter o Excel. Eu estou numa área de marketing e de branding, de marca, de comunicação, eu preciso do PowerPoint. Essa seria a parte técnica. A funcional, para eu falar de finanças, eu preciso ter o conhecimento de finanças, da minha função. Se eu estou falando de comunicação e de marca, eu preciso ter os fundamentos de branding, posicionamento de marca, atributo de marca, função. Então, essa parte horizontal, a gente ganha treinamento para isso. A gente aprende, a gente se desenvolve nisso. Então, é quando a gente vê empresas que dão vários, vulgarmente conhecido como hard skills, né? Só precisa trabalhar os hard skills. Então, é aquilo que a gente está falando. Eu não gosto muito dessa denominação, porque hoje essa história de hard skills, soft skills, elas se misturam muito, mas é quando a gente está aprendendo toda a parte técnico-funcional. Quando a gente fala do desenvolvimento vertical, a gente está falando do desenvolvimento das habilidades emocionais, o como a gente desempenha. Eu posso entregar o meu objetivo e o meu resultado atropelando 1000 pessoas, né? Passando por cima de um monte de gente, sendo rude, sendo agressivo. Eu entreguei meu resultado, mas a que custos, né? Eu posso estar fazendo isso, e isso é algo que não se sustenta ao longo do tempo. É onde a gente começa a trabalhar o nosso como. É onde a gente vai trabalhar a questão de autoconhecimento, inteligência emocional, quociente emocional, os processos de autorregulação, identificação dos gatilhos internos. Então, esse processo de desenvolvimento, ele pode impedir a performance do que você aprendeu no desenvolvimento horizontal. Ou seja, quantos de nós já tivemos a experiência de lidar com gestores, com chefes ou com líderes que falam para a gente, às vezes, de uma forma mais rude, e aquilo chateia a gente, ou a gente não foi envolvido em determinada reunião, aquilo mexe um pouco com a gente. E o fruto daquela reunião é pedido que a gente trabalhe, faz a planilha aí, porque a gente decidiu na reunião tal coisa. O chefe não olhou na sua cara e pediu para você fazer tal coisa. Então, quando a gente vai exercer uma atividade onde a gente está emocionalmente mexido, percebam, a nossa performance é igual do que se a gente tivesse bem, animado, entusiasmado com aquilo que vai fazer? Faça a sua própria avaliação, mas eu adianto a vocês que não. Até pelo nível de dopamina, o nível de endorfina, o nível de serotonina que está circulando quando a tua emoção também está circulando no teu corpo, quando você tem esse choque emocional. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de liderança exponencial, e aí é algo que eu estou trazendo para esse contexto agora, o líder exponencial ele tem um desenvolvimento emocional alto e tem um desenvolvimento horizontal alto. Ele se encontra lá naquele quadrante lá em cima. E existem várias formas de se chegar nesse processo de desenvolvimento. Alguns deles, as pessoas, né, os líderes começam a se desenvolver muito fortemente do ponto de vista técnico, vai fazer vários MBAs, várias pós-graduação, vários cursos técnicos de aprofundamento, e não se trabalha emocionalmente. Mas a vida e a carreira vão colocar ele para se desenvolver de um jeito ou de outro no nível emocional, né? Ou
ele pode se trabalhar em conjunto, né, tanto emocionalmente quanto tecnicamente, para que essa curva ela seja mais suave, para que ela seja um exponencial positivo. E nesse sentido, é onde a gente começa a falar de como é que eu me motivo, como é que eu entro para o processo de me tornar um líder exponencial, inclusive, dentro das minhas equipes. E aqui a gente fala dos pilares de inteligência emocional. Quando a gente fala de inteligência emocional, se a gente olhar os dois primeiros pilares, que é a autoconsciência e autogerenciamento, auto, está falando de você com você mesmo. As duas primeiras estruturas horizontais, elas falam do eu. As duas estruturas superiores, de consciência social e habilidade social, falam do nós, fala de você em relação aos outros. Então, percebam, não tem como a gente ter consciência social sem antes passar por um processo de ter autoconsciência e conseguir se autorregular. Então, a primeira base do processo de ter inteligência emocional é o seu próprio processo de autoconhecimento. É nessa hora que a gente começa a observar que líderes que têm inteligência emocional performam muito melhor, lidam muito melhor com as adversidades do mercado, com o processo de liderança, com o processo de tomada de decisão, com o engajamento do time, com o processo de co-construção, o processo de construção coletiva, enfim, né? Só que esse processo de autoconhecimento, ele não é algo simples. E aqui eu quero deixar algumas dicas para quem quiser adentrar ao processo de autoconhecimento. A primeira dica que eu daria é a seguinte: ela tem que ser uma escolha sua. Ela precisa ser uma escolha individual, porque é um processo de altos e baixos. Muitas vezes a gente descobre coisas a nosso respeito que a gente nem gostaria, né, de estar descobrindo. Tem que ser uma escolha. Ele é um processo contínuo, incremental e sem fim. Eu não conheço ninguém que diga, eu me conheço 100%. Se consegue dizer isso e acha que conhece 100%, provavelmente não se conhece o suficiente para poder dizer isso, né? Não dá para voltar atrás. Eu costumo dizer que é uma caminhada de pontes queimadas. Uma vez que você constata algo a seu próprio respeito e realiza aquilo, tem consciência daquilo, dificilmente você vai conseguir negar isso que você descobriu a seu próprio respeito. Não é algo que acontece do nada, requer dedicação, esforço, disciplina, tempo, precisa se dedicar ao seu processo de autoconhecimento. É um tipo de malhação diferenciada, né? Se você quer ter uma performance, quer ser bom em alguma coisa, você precisa se dedicar. Se você não se dedicar ao seu processo de autoconhecimento, dificilmente você vai conseguir se auto-observar verdadeiramente. Requer muita coragem e abertura, porque se olhar não é fácil, né? Muitas vezes, como eu disse, a gente pode descobrir coisas a nosso respeito, de situações, comportamentos que sempre estiveram lá, e por muitos anos a gente não constatou, não conseguiu perceber isso até o momento que alguém nos dá um feedback, alguém nos sinaliza esse processo. E abertura para poder receber este processo, receber esta informação e poder lidar com esse conteúdo. Então, quando a gente fala de uma liderança exponencial, a gente está falando de um processo de estar se reinventando frequentemente. Da gente não estar trabalhando com apego a situações, a valores pessoais, a metodologias, enfim. É um trabalho que requer... Imagina você abrir mão de algo que você sempre acreditou que foi verdade, que sempre foi assim. E nessa questão do sempre foi assim, eu gosto muito de uma frase do Bertrand Russell, que ele fala que é muito saudável colocar um ponto de interrogação nas coisas que demos certo por muito tempo, né? Porque aquilo que a gente sempre acha que foi desse jeito, a gente sempre acha que é desse jeito, no final pode ser um bloqueio para a gente, né? Esse filósofo matemático do século XX traz essa fala para a gente. E lembrando que a gente vê o mundo como a gente é, e não como ele é. A gente não pode esquecer que a gente vê o mundo a partir dos nossos próprios olhos. A gente não vê o mundo a partir dos olhos dos outros. Então, a provocação que eu deixo final aqui para vocês é: se você acha que não dá,
Por que você acha que não dá? Se você tem uma visão mais otimista do mundo, mais pessimista do mundo, não é que o mundo é pessimista ou que o mundo é otimista. Você é pessimista ou você é otimista, né? Então, dependendo da forma como você está vendo o mundo, diante de todas essas mudanças exponenciais, dessa entrada da era digital muito forte, de todos esses processos de virtualização, como é que isso mexe com você? Como é que você se coloca diante dessa nova realidade? Né? Ela está sendo perversa, ela está sendo uma oportunidade, ela está sendo uma forma de você aprender e ganhar novos espaços de conhecimento, de relacionamento. Então, eu quero deixar essa dica, né, que a gente vê o mundo como nós somos e não como ele é. Maurício, 40 minutos, Maurício. Tá me vendo, Miguel? Estou te vendo. Legal. Miguel, primeiro que essa imagem do rinoceronte é fora de sério, viu? Vou voltar ela aqui, ó. Sensacional, viu? No começo eu demorei para entender, depois que eu percebi o que era. Olha o chifre. Mas, né? Para quem não percebeu, é o chifre, né? É o chifre dele. Onde ele olha, ele vê o ponto de vista dele. O mundo dele sempre tem um chifre ali no meio. Né? Muito bom. Miguel, isso não foi um webinar, né? Foi uma sessão de terapia. A gente tem que mandar, você tem que mandar o número da conta aí para o pessoal que teve o privilégio de assistir essas suas palavras aí, poder te pagar pela sessão. Maravilhoso. E eu fiz algumas anotações aqui, não sei nem como que a gente aborda isso, né? Mas a questão do mundo exponencial, da rebeldia da informação, a individualidade do grupo, né? Quando você pensa em individualidade, você já pensa na pessoa, você nunca pensa que o grupo pode ter uma individualidade, né? Eu acho que isso aí, Miguel, é muito uma desconstrução e uma reprogramação, né? Total. E inclusive, um dos grandes fatores hoje da liderança é como é que a gente aprende. A gente precisa aprender como a gente aprende para poder desaprender o que aprendeu. Parece meio contraditório, mas alguns de nós aprendem mais vendo vídeo, ouvindo podcast, outros aprendem mais lendo. Né? Então, qual é o seu... Eu tenho uma cliente minha que aprende na relação. Ela aprende trocando. Então, imagina que se ela aprende trocando e ela está numa empresa que ela poderia estar numa empresa que não é relacional, como ela deve estar tendo dificuldade. A sorte dela é que ela está numa empresa que é relacional e as pessoas gostam de trocar. Então, como é que você aprende? Né? O que você precisa? Que você vai lançar mão de que recursos para fazer o seu processo de desenvolvimento como líder num mundo como hoje? Então, provavelmente alguns recursos que você tem, você vai ter que adaptar ele para uma nova realidade. Eu conheço, Maurício, eu tive situações de fazer treinamento, e eu digo isso, obviamente, sem a menor intenção, não é uma questão de ofender, mas, assim, altos executivos analfabetos digitais. É um executivo, assim, de alto escalão que não sabia ligar a câmera do computador, que não sabia o que era um programa de transmissão, né, que não sabia como é que ele botava um PowerPoint, enfim, com dificuldades de como conectar na internet. Então, a gente acha que isso tá relacionado, e eu estou dizendo isso de analfabetos digitais, entre aspas, né, obviamente, mas assim, com dificuldades que a gente não imaginaria que um cara que está tomando decisão se compra ou vende de fábrica teria. Eu vou até ilustrar isso que você está falando. Eu tive a oportunidade de falar um pouquinho antes da gente iniciar o webinar com o Antônio Lombardi, que está aqui assistindo, e já te falou que foram 3 horas e 40 minutos. Tá? A gente estava conversando exatamente sobre isso, que hoje você encontra alguns executivos que falam assim, eu não vou aceitar esse trabalho porque eu vou ter que ficar preenchendo planilha. Então ele vê aquele momento de preencher um Excel como algo negativo, que ele já passou dessa fase. Até isso talvez tenha que ter um processo de reinvenção. Total. Se você parar para pensar hoje, o que a Covid ela fez? Ele foi um acelerador de processos. A questão do trabalho remoto nunca foi novidade. Né? Algumas empresas já faziam processos de home office, algumas uma vez por mês, 2 vezes por mês, 3 vezes por mês. 4. E chegou uma hora que falou assim, as empresas que falam assim, não, home office não funciona porque o colaborador não trabalha,
A Covid veio e falou assim, vou te mostrar que trabalha. Buf, vai para casa. E aí, para pensar, eu tive a oportunidade também de fazer um webinar sobre os processos de gestão à distância para líderes, né, e equipes. E aí você para ver que o líder que não está preparado, que não teve um processo de construção de confiança, do propósito, não deliberou a autonomia para o time, o quão esse cara ficou estressado e estressou o time. Porque ele passou a fazer um processo de microgerenciamento, porque a crença dele é que o colaborador não estava trabalhando em casa. O que ele não estava entendendo, o que esse gestor, esse líder não estava entendendo, é que o que a Covid fez quando a gente foi trabalhar em casa dentro desse contexto, a gente não teve tempo de preparação, foi algo que foi imposto e a vida fez assim, ó. A tua vida social, a tua vida pessoal e profissional entrelaçou de um jeito que você está fazendo. Quantos vídeos foram compartilhados na internet Teve um muito famoso do repórter da BBC News que ele está falando e o filho dele entra pela porta de trás, né? Então, assim, é uma nova realidade que requer uma flexibilização pela nossa parte de dizer, pô, eu estou aqui, daqui a pouco minha esposa abre a porta, dá para ficar constrangido, dá para ficar com raiva? Não tem como, porque é uma realidade de hoje em dia. Então, muitos gestores que não começaram a trabalhar a crença de que era possível ter produtividade à distância, tiveram que reformular essa crença, forçosamente. E aí, é o que eu estava falando aqui, Maurício, a custo do quê? Pensa a equipe. Eu tenho um relato de vários profissionais que aumentou a jornada de trabalho. Porque ele está aqui, levantou, foi ali. Tinha gente que tinha que limpar a casa, cuidar do filho, fazer homeschooling, e trabalhar. Quer dizer, fazer isso 2 horas da manhã? Não vai fazer durante o dia, porque provavelmente as pessoas que auxiliavam nesse processo de cuidar do filho, cuidar da casa, fazer cuidado, não estavam indo mais. Então, são esses processos de reformular essas crenças, essas nossas verdades internas, que podem ser verdadeiros blockers do nosso processo de desenvolvimento. E esse comportamento que você disse até um pouquinho atrás, que às vezes o cara está numa reunião e durante a reunião ele tem aquela velocidade que ele não consegue controlar de pensamento e ele acaba pensando, pô, não deveria ter dito aquilo. Eu complemento, acho que tem cara que fala, não deveria ter vindo trabalhar hoje, não deveria trabalhar nessa empresa, não deveria nunca mais voltar aqui. Então talvez agora seja o momento que as pessoas estejam avaliando até suas condições. Será que eu realmente estou fazendo aquilo que eu quero? Será que eu realmente estou trabalhando aonde eu gostaria? Como é que vai ser voltar para o escritório e encontrar toda aquela turma de novo, um conselho, um board, alguma coisa que para muitas pessoas é normal, mas para aquela pessoa não é normal. E ele não gosta. Então é um momento até de reinvenção completa, né, Miguel? Total. Várias empresas aí, grandes, famosas, já disseram. Google foi uma, Twitter foi outra, disseram, ó, volta quem quer. É um negócio meio fora da caixa se a gente parar para pensar, né? Aí podem vir milhões de mas é o Google, mas é o Twitter. Não, está acontecendo com outras empresas grandes, né? O processo de retorno, um exemplo, né? Quem tem filho que ficou em casa, os filhos acostumaram de ter os pais ali, né? Pelo menos 3 meses. Acordam, vem o pai, vem a mãe. Agora, esse pai vai voltar para o trabalho. Como é que vai ficar essa criança? Alô? Estou aqui. Eu só tirei o seu compartilhamento. Obrigado. Como é que vai ficar a cabeça desse pai trabalhando com o filho lá, a cabeça dessa mãe? Como é que vai ficar? Entende? Então, são questões que, se não tiver equilíbrio, esquece. Vai sofrer. Bom, Miguel, para terminar então com uma frase, a sessão de terapia. O que você recomenda para aquelas pessoas que ainda não conseguiram parar para pensar ou se já conseguiram parar e estão completamente em pânico? Completamente em pânico em relação à situação, a essas mudanças todas? A si mesmo, né? Porque percebeu já que precisa se reinventar e que não vai mais voltar aquilo que era, né? Eu acho que todo mundo que começa um processo de autoconhecimento, que começa um processo de entender as suas origens comportamentais, os seus gatilhos,
no fundo sempre vai descobrir. É como se fosse uma casca de cebola, Maurício. Cada vez que você tira, aparece uma coisa nova. Você tira, aparece uma coisa nova. Só que em vez de cebola, eu acho que é sempre um diamante que vai sempre sendo lapidado. Eu enxergo isso como se a gente fosse uma pedra de carvão que vai lapidando até aparecer o diamante, cara. Eu tenho uma grata oportunidade. Você sabe, eu sou coach executivo. Então, assim, eu vejo vários processos de desenvolvimento de pessoas que falam assim, cara, como é que essa pessoa mudou? Né? Mas porque ela quis, não é porque eu sou bom, não, cara. Porque se a pessoa não quiser, esquece. Por isso que eu falei que tem que ser uma escolha. E eu tenho certeza que todo mundo tem dentro de si uma pérola ali. Ela tem que, primeiro, apreciar a sua própria pérola, apreciar quem ela é. Ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Outra frase, outra máxima, né? Ninguém dá o que não tem. Da mesma forma que ninguém reconhece o que não conhece, ninguém dá o que não tem. Então, como é que eu posso admirar alguém se eu não me admiro? Como é que eu posso apreciar um bom trabalho do outro se eu não aprecio o meu trabalho? Fantástico. Miguel, então, novamente, agradecemos então pela sua participação. Foi um privilégio, de verdade, te Obrigado. ouvir. Né? Esse momento, esse vídeo, felizmente, está sendo gravado e vai ser disponibilizado depois, sem ser ao vivo. Então, a gente ficou muito feliz com a sua presença. O pessoal que assistiu, muito obrigado. Quinta-feira tem outro webinar. E, Miguel, valeu. Até a próxima. Obrigado. Obrigado pelo convite e pela confiança, mas obrigado, Jornal. Valeu. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.